Jesus está conosco aqui essa noite, amém? Graças a Deus, para mim é uma honra estar participando do aniversário da campanha. Deus abençoe vocês poderosamente, recompense o vosso feito, seja o Senhor o vosso galardão essa noite. Sentimos a presença de Deus, verdadeiramente Deus confirma os passos da campanha. Aleluia, essa grande comissão que Deus tem levantado no bairro da Avenida Saco, e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas para realizar hoje e amanhã. Graças a Deus que Jesus não faltou a essa reunião. Quero agradecer o honroso convite, estou muito feliz. Agradecer também ao meu pastor pela confiança de sempre. Deus abençoe este homem de Deus, a irmã Esther, toda a sua família. Deus continue abençoando a direção, né? O presbítero José, meu amigo, pregou hoje ali à tarde, o fogo do céu desceu. Eu estou aqui, o fogo de lá eu venho trazendo para aqui hoje, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do servo do Senhor, a sua família. Deus abençoe o cantor Elitânio, essa bênção do céu, toda a igreja do Senhor. Eu rogo as orações dos santos para que Deus mais uma vez abra a porta da palavra. Somos limitados, mas se você orar, Deus vai ter misericórdia do presbítero Alain e vai usar ele mais uma vez para a glória do seu santo nome. Amém? Deus abençoe as campanhas, visitantes, e segue, né? Essas bênçãos do céu também. Deus abençoe a igreja do Senhor. Meus irmãos, para quem chegou depois, Marcos capítulo de número 16, o tema está no versículo de número 15, escolhidos para anunciar a salvação. Um tema muito forte, um tema muito propício para os dias que nós estamos vivendo. Aleluia. E eles esta noite, inspirados, iluminados pelo Espírito Santo, estão apontando este tema, estão provocando os céus esta noite. Aleluia. Vocês estão provocando os céus, e quando a gente provoca os céus com um tema como esse, aleluia, sai de baixo, porque a glória de Deus vai descer sobre nós aqui esta noite. Amém? Oh, glória. O versículo de número 15 diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como os irmãos observaram a partir do versículo de número 9, como lemos, Jesus começou a aparecer logo após a sua ressurreição. Marcos está sendo escrito para aqueles que estavam em Roma. E Marcos, irmãos, é um servo ousado. E Marcos quer revelar que o Senhor é um Deus todo-poderoso. E ele era maior do que César e maior do que as perseguições que os cristãos passavam ali. Marcos tem uma intenção de mostrar um Deus todo-poderoso aos inimigos da igreja. E o versículo e o capítulo de número 16 fala sobre a ressurreição do Mestre. Nós sabemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu e foi sepultado em um túmulo que não era seu, era emprestado de José de Arimateia. Os túmulos naqueles dias não eram como os nossos nos dias de hoje, nem tão pouco como nós aqui da parte ocidental. O povo que mora na parte oriental, eles cavavam os seus túmulos em cavernas. Eram espécies de cavernas aonde eles colocavam para tampar a porta da caverna uma grande pedra, em muitas delas pedras circulares. Era assim que funcionavam os túmulos, onde aqueles que tinham os seus entes queridos, quando partiam deste mundo, eles ficavam por ali alguns dias, não é?
E o túmulo que Jesus estava, irmãos, a Bíblia vai dizer que era emprestado. E esse túmulo emprestado de José de Arimateia ficou tampado por 3 dias com uma pedra tamanha e muito pesada. Além dessa pedra, vai dizer a Bíblia que uma guarnição de soldados, uma escolta de soldados romanos, ainda ficaram vigiando o túmulo de Jesus. Os discípulos neste momento estão escondidos. Eles estão com medos e atônitos, porque mataram o seu mestre, mataram o seu líder. Os discípulos haviam se esquecido da promessa que Jesus outrora fizera a respeito da ressurreição. Em muitas passagens, e principalmente na sua última semana, Jesus, ele vai dizer, quando é censurado e provocado pelos escribas e os fariseus, quando dizem em que sinais, em que autoridade pratica esses sinais, e Jesus disse, olha, o sinal que eu sou o Messias é o sinal do profeta Jonas, ao qual Jonas passou 3 dias no interior de uma baleia, do interior de um grande peixe. Assim também importa que o Filho do Homem passe 3 dias dentro do seio da terra, mas ele irá ressurgir da mesma forma que Jonas ressurgiu. Em muitas provocações, Jesus olhou para o templo e disse, dentro de 3 dias esse templo ele pode ser derrubado, e também dentro, aleluia, de 3 dias ele pode ser levantado. E muitos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Como pode ser levantado, destruído e levantado em 3 dias, se este ainda está em construção? Nem Herodes conseguiu, aleluia, terminar essa obra. Mas o Senhor falava a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Até mesmo os discípulos mais próximos são agora eles, João, Pedro e Tiago. Eles se esqueceram do que viram no Monte da Transfiguração, aonde só eles foram aqueles que foram os mais chegados. E dos evangelhos, Lucas vai revelar o que aconteceu ali em cima daquele monte. A Bíblia vai dizer, Lucas é detalhista, que quando o Senhor Jesus convida esses 3 para orarem, eles adormecem, mas Jesus desperta-os e diz, nem ao menos 1 hora vocês podem orar comigo. Logo após, o Senhor Jesus transfigura-se, entra em uma metamorfose, transforma-se, e aquele corpo carnal, mortal do Cristo, agora ganha uma forma resplandecente. A glória de Deus desce sobre um monte. Jesus muda de forma. É a mesma glória que desceu no dia do Sinai. É a mesma presença que Moisés viu. E quando este viu, desceu do monte com o rosto resplandecente, ao qual foi tido para colocar um véu sobre a sua face, porque o brilho incomodava todos aqueles que olhavam para ele. Aparece no monte Moisés e Elias, e Lucas vai dizer que eles conversavam entre si. Qual era o assunto? A morte de Jesus. Tanta coisa para se falar num momento como esse, mas o assunto principal em cima do Monte da Transfiguração foi a morte e ressurreição de Jesus. Diz os estudiosos que ali estava a simbologia do cumprimento
Elias estava simbolizando os profetas que estava se cumprindo a profecia no Cristo. Moisés estava simbolizando a lei, ao qual estava sendo cumprida no Cristo. A história estava sendo cumprida em Jesus. Esta mesma glória e este assunto que está sendo conversado no monte não é por acaso. A morte e ressurreição de Jesus. Aqui eu já abro um parêntese. Ainda precisa ser o principal assunto e o mais importante assunto, aleluia, pregado dentro da igreja e fora da igreja. Ora, se o monte apareceu Moisés e Elias, e a glória de Deus desceu, e o assunto que ali estava sendo conversado é a morte e ressurreição de Jesus, o que diremos nós hoje aqui na Avenida Saco, se a glória e a presença de Deus está em nosso meio? Ainda pregador, ainda pregadora, precisa ser conversado a morte e a ressurreição de Jesus. Nós não podemos falar de outra coisa a não ser da morte e da ressurreição de Jesus. É a mensagem chave, é a mensagem central, é a mensagem que fez essa igreja sobreviver os ataques, as perseguições, as lutas e as dificuldades. Sobrevivemos ao tempo, sobrevivemos aos apelidos pejorativos chamados de podes, sobrevivemos às perseguições religiosas, sobrevivemos a governos, sobrevivemos, aleluia, a tantas coisas, às ideologias, sobrevivemos ao holocausto, sobrevivemos ao comunismo, sobrevivemos a tantas coisas por causa desta mensagem. A morte e a ressurreição de Jesus é o que dá vida, 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 vida. A igreja do Senhor, ela está viva por causa ainda dessa mensagem. Aleluia. Oh glória. O nascimento da igreja, o berço da igreja está aqui. É tanto que quando a igreja vai se iniciar, logo após no livro de Atos, Gamaliel, um grande sábio, quando os discípulos, os apóstolos estão diante do sinédrio, ele se levanta com muita sabedoria, e a Espírito de Deus com certeza revela a ele aquilo. Ele diz: olha, surgiu muitos movimentos por aí, Teudas, outros homens se levantaram, mas quando mortos, acabou o movimento. Vamos fazer uma coisa, vamos colocar na balança, vamos fazer um crivo. Se esse movimento for de homens, ele vai se acabar. Agora, se ele for de Deus, ele prospera. Aí Deus pegou a palavra de Gamaliel. Diz: como é a história? Se for de Deus, eu sou o dono da igreja. Eu sou o dono deste povo. O cristianismo não é uma religião. As religiões têm um símbolo e o intuito e a missão da filantropia, da ajuda. Mas os líderes religiosos, permita-me dizer com todo respeito, que passaram por a face da terra, todos estão mortos. Mas o cristianismo, a palavra cristão significa pequeno modelo de Cristo. E o cristianismo, diferente das religiões, nós somos aqueles que temos o nosso líder. O nosso Senhor, Ele está vivo esta noite. A igreja não é uma organização apenas, ela é um organismo vivo. Eu não sou apenas um palestrante,
Se o Espírito do Senhor não estivesse em nosso meio, eu seria apenas um animador de plateia. Mas como Jesus está aqui e está vivo, eu me transformo num pregador. E a mensagem que eu prego não é minha, é o próprio Cristo, que é a palavra, o verbo encarnado de Deus na terra. Oh, aleluia. Será que é só o meu coração que arde esta noite quando eu digo que a mensagem do Evangelho ainda precisa ser a morte e a ressurreição do Cristo? Por favor, não se engane. Aparentemente parece apenas um túmulo que está vazio. Aparentemente parece apenas um sepulcro, mas aqui está o berço, aleluia, da igreja. A igreja não nasceu em qualquer hospital. A igreja não nasceu nos berçários desta terra. A igreja nasceu aqui neste sepulcro vazio. Mas é apenas um sepulcro vazio. O que é que isso tem a ver, presbítero Alain? Eu vou lhe explicar. Se este sepulcro no terceiro dia estivesse ainda com o corpo de Jesus, então se cumpriria o que Paulo escreve aos Romanos quando ele diz: se o Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa pregação seria vã. Se o Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa palavra não teria efeito. Então não adiantaria prosseguir, proclamar, anunciar Jesus. Porque o centro, a mensagem, aleluia, aonde está inserido o embrião do Evangelho, é a morte e a ressurreição do Cristo, porque na sua ressurreição está a vitória da igreja. Está a vitória do Senhor sobre o mundo, sobre Satanás, sobre, aleluia, o pecado. Ele é o Cristo triunfante, porque aquele túmulo está vazio. E ai de mim e de você se aquele túmulo não estivesse vazio. O que eu atento e chamo a sua atenção esta noite é porque Jesus está agora, irmãos, sendo procurado por algumas mulheres. Entre elas está Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé. Essas mulheres, logo num domingo pela manhã, estão procurando Jesus para embalsamar o seu corpo, deixar o seu corpo honrado com as honrarias da época, para que ele não entrasse num estado de odor e de decomposição. Essas mulheres querem demonstrar o seu amor por Jesus através desses serviços, trazendo aromas e especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Revela a Bíblia que elas, no meio do caminho, surge ali um problema. Elas dizem: nós estamos indo, mas o túmulo está com uma pedra muito grande e pesada, que está selando o túmulo. O imperador colocou lá o seu anel, o seu selo, tampando o túmulo. Como é que nós vamos remover aquela pedra? Soldados estavam ali no Alain. Jesus estava morto. Para que soldado? Porque havia um pensamento partindo dos fariseus: olhe, coloquem guardas, porque pode ser que durante a noite os discípulos vão até lá e roubem o corpo de Jesus de lá e digam que ele ressuscitou. Aí assim vai se propagar essa seita chamada cristianismo.
atende ao pedido, coloca, sem entender, mas coloca os soldados. Coloca uma pedra aí, coloca uma pedra tamanha, para que ninguém tire o corpo dele daqui dentro. Nós vamos acabar, vamos sepultar essa seita chamada o caminho, essa seita chamada cristianismo. É o fim. Aleluia. Aí as mulheres dizem, como é que vai remover a pedra? Mas aquelas mulheres, mesmo sem saber quem ia remover a pedra, elas fazem a parte delas. Elas vão até o sepulcro. Elas vão até o túmulo. Mesmo sem entender, não, quando chega lá a gente pede ajuda, a gente dá um jeito. Porque quem faz a obra, quem sai na campanha, não pode olhar e nem pode ter os pensamentos negativos como seu principal alvo. Eles precisam pensar pela fé, aleluia, pelo pensamento do Evangelho. Eu não sei como vai ser, mas a gente vai, e Deus é quem vai fazer a parte dele. Você tem que entender, pregador, pregadora, que não é você que remove a pedra. Você só vai, aleluia, mas quem remove a pedra ainda é Deus. Quem remove a pedra pesada ainda é Deus, ainda quem faz é Ele. Você só faz a sua parte. Aleluia. A igreja vai nascer deste túmulo vazio. O verdadeiro evangelho de Jesus, tão simples e descomplicado, nasce da palavra da morte e da sua ressurreição. Isso é suficientemente, aleluia, preciso para salvar qualquer um que se arrepende dos seus pecados e quer ter comunhão com Deus. Infelizmente, nós sabemos que tem surgido muitos evangelhos por aí afora. Mas o evangelho genuíno nada mais é do que as boas novas, as boas notícias. Que notícias são essas? Que Jesus morreu e ressuscitou. E venceu a morte, o inferno e o pecado. Ele está vivo e vai voltar. É isso que Jesus está dizendo no versículo 15. Quando ele está censurando os seus discípulos, dizendo, olha, eu apareci às mulheres, apareci aos discípulos no caminho de Emaús, e vocês não creem, e agora eu estou diante de vocês, vocês ainda continuam da mesma forma incrédulo. Aqui estão os sinais dos cravos, aqui está o sinal da lança que me perfurou. O que vocês precisam mais para acreditar que eu sou Cristo? A partir de hoje vocês saiam, vão, e por todo mundo e anunciar e pregar o Evangelho, porque eu estou vivo. A mensagem que vocês vão pregar vai ser com poder. Mas e aí, será que vão crer em mim? Então vão crer na nossa mensagem? Vão, porque os sinais vão seguir aos que crê. E quando vocês pregarem e colocar a mão sobre os enfermos, vai ser curado. Se pisar em serpente e escorpião, não vai fazer mal algum. E se vocês tomarem até veneno sem saber, não vai causar morte em vocês. Vão, porque eu vou confirmar que eu sou a minha presença. A minha presença. É a minha presença quem vai confirmar. Ninguém vai me ver, mas quando vocês pregarem, eles vão sentir aquele arrepio gostoso. Eles vão sentir vontade de chorar. Quando vocês pregarem, eu vou revelar os segredos. Vai ter aqueles que têm um coração mais duro, mas aí eu vou entrar lá dentro do coração. Tem uns que vocês vão pregar uma vez, 2 vezes, eles não vão dar crédito, mas aí eu vou, chego com o meu jeito, vou tratando, vou trabalhando.
Vocês só pregam, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo sou eu. Aleluia. O verdadeiro evangelho de Jesus não é um evangelho de enriquecimento. Escolhidos para anunciar a salvação não pregam enriquecimento. Um evangelho de troca, de barganha. Venha para cá que Jesus vai lhe dar carro, casa. É bem verdade que Deus é dono da prata e do ouro, mas esta não é a principal pedra e fundamento da mensagem do evangelho. Ainda é a morte e ressurreição de Jesus. O evangelho não está fundamentado em riquezas, em fama, em aplausos, porque tudo isso passa. O verdadeiro evangelho não é o evangelho do receba, 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 não, é bom. Deus faz. O evangelho não é do receba, é do tome. Tome a sua cruz. E siga-me. Mas está difícil. Toma a cruz e siga-me. Mas eu não quero mais. Toma a cruz e siga-me. Mas eu não aguento mais a luta. Toma a cruz e siga-me. Mas eu vou deixar tudo. Toma a cruz e siga-me. O marido, a família está doente, mas toma a cruz e siga-me. O meu casamento não está muito bem, mas toma a cruz e siga-me. Você não pode parar, porque como disse um certo escritor, um dia você vai trocar essa cruz por uma coroa. Aleluia. Não existe evangelho sem cruz, meu amigo. O evangelho é a renúncia dos prazeres deste mundo, dos prazeres desta terra, mas é abraçar o gozo e a glória da salvação que está em Cristo Jesus. O evangelho não é para atender os meus e os teus interesses. O evangelho é para atender os interesses de Deus. O evangelho não está preocupado em realizar os teus sonhos. O evangelho se preocupa em realizar o sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que é que todo pecador chegue ao pleno conhecimento da verdade e arrependa-se dos seus pecados. Esse é o sonho de Deus. Deus não quer matar os teus inimigos. Deus não quer matar aqueles que te fazem mal, não. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes, quando vos pisarem, vos maltratarem, dizendo todo mal contra vós, vos caluniarem. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas. O evangelho não é mensagem de autoajuda. Não é para atendermos às minhas comodidades. Os 5 segredos para ser rico. Os 5 segredos para ser próspero. Os 5 segredos, é tanto segredo, não, meu filho. O segredo já foi revelado. Paulo disse que o mistério foi revelado na cruz do Calvário. Não tem mais segredo, não. Já foi revelado. E o mistério qual era? Era a igreja. O mistério já foi revelado, o véu foi rasgado, meu filho. Não existe mais segredo. Eu e você temos acesso ao trono por meio do sacrifício, do sepulcro, do túmulo vazio de Jesus. Aqui mensagem de autoajuda não. Aqui a gente tem ajuda do alto. Quando a gente vai fraquejando, aí Jesus chega com ajuda. Quando a gente vai caindo, ele chega e levanta. Quando a gente muitas das vezes quer dar uma de vítima, não, Jesus, oh, eu estou tão sofrido, eu estou tão sofrida, coitadinha de mim, coitadinho de mim, eu estou com tanta prova. Jesus chega e ele: não temas, levanta a cabeça, levanta, rapaz, caminha de novo. Elias estava desse jeito lá. Oh, só ficou eu, Jesus. Ninguém quer sair mais na campanha. Oh, meu Deus, só ficou eu. Jezabel quer matar Elias. Aí
ainda tem 7.000, Elias. Come pão e bebe água, porque tu não vai parar aqui não, Elias. Ainda tem muita coisa para tu fazer. Ainda tem um rei para tu ungir, rapaz. Porque tem crente, o Espírito Santo está me dando uma palavra aqui. Porque tem crente que fica que nem Elias. Já viu Deus descer fogo do céu, já viu Deus matar, já viu Deus fazer grandes coisas, prodígio, milagre, maravilha, mas está se escondendo com medo de Jezabel, de uma mulher. Deixe de ser frouxo, deixe de ser covarde. Tu já venceu coisas piores, tu já passaste coisas piores, e Deus está te dizendo: esta prova, isso que tu estás passando, tu não irás perecer. Ainda tem muita coisa para tu fazer. Come o pão do Evangelho, bebe a água do Espírito, Elias, porque ainda tem muita obra de evangelização para te fazer na terra. O Evangelho genuíno de Jesus é este. Queira quem quiser aceitar, doa em quem doer. Mas a Bíblia continua atualizada há mais de 2.000 anos. Como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Já entrou rei, já saiu governo, já passou tantas coisas, mas a Bíblia, a palavra de Deus, seca-se a erva e cai a flor, mas ela permanece para sempre. Jesus disse em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi aqui que você nasceu, escolhido. Foi aqui que você nasceu, escolhida. Se você está com alguma crise existencial, se você chegou aqui sem saber quem você é, porque o mundo hoje é assim: eu não sei o que eu sou, eu não sei para onde vou, eu não sei quem eu sou, mas deixa eu te dizer quem você é escolhido. E aqui está a tua maternidade. Aqui está o berçário. Aqui foi onde Deus olhou para você nascendo, com a cara toda esvilhada, sem saber nem andar, nem falar, só fazia chorar. Mas Ele teve paciência contigo, te colocou no braço. Paulo disse: Ele cuida de nós, Ele nos dá o leite da sua palavra, não é? Não é leite falsificado, não é o leite da palavra. Ele teve toda a paciência, te balançou. Mas aí quando chegou o tempo de tu caminhar, aí tu começou a dar os primeiros passos. Aí é o que Paulo diz: quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, mas agora que eu sou homem, agora que eu amadureci. Ele estava dizendo: eu fui dando os primeiros passos. E nos primeiros passos da criança ela cai, ela chora, mas aí o pai e a mãe diz: vai, meu filho, venha, venha. Aí a gente vai aprendendo a andar. E quando diz a primeira palavra? Mariana, quando disse a primeira palavra, foi papai. Eu estava em cima do pé de coco, quase que eu caio lá de cima. A mulher fica logo com raiva da gente, né? Carreguei 9 meses, mas nós falou a primeira palavra: papai. A emoção. Agora tu imagina quando tu fez a tua primeira oração. Imagina quando tu chamou ele a primeira vez: pai. Aleluia. O céu parou. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Foi aqui que tu nasceu, escolhido. Ele conhece a tua estadia, Ele te acompanhou. Será que tu pode dizer de novo: pai, essa noite? Pai, papaizinho, paiinho. É nesses momentos que Ele para tudo e fala: meu filho, eu estou
contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas. Aleluia. O berço dos escolhidos. Aleluia. Oh glória. Ele te salvou da morte física. Tem gente que diz aí, quando morrer eu não sei, Deus é quem me coloque no seu lugar. Tem gente que diz assim, eu não acredito nessa história de céu e inferno. Você pode até não acreditar, mas que existe, existe. Existe porque a palavra já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. E quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. No túmulo vazio estava a vitória de Jesus sobre a morte física. Mas espera ainda, todo mundo morre, morre, pode até morrer. Mas quando passa dessa vida, aleluia, tem um destino final, o céu ou o inferno. Se morrer com Cristo, vai para o céu. E se morrer sem Cristo, o pregador vai para o inferno. A salvação é em vida. A Bíblia diz, vindo depois o juízo final. Jesus vence a morte física, porque no dia que Ele voltar para arrebatar a igreja, a Bíblia diz que nós vamos receber corpos transformados, corpos de glórias para passar a eternidade com Ele. Aqueles que morreram, aqueles que a morte tocou, eles vão ressuscitar. O mar vai ter que dar conta dos mortos. A terra vai ter que dar conta dos mortos. Não importa, meu filho, vai ter que todo mundo se reconstituir para dar conta diante dele. Ele venceu a morte espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: vós estavam mortos em suas ofensas, mas Cristo vos vivificou. Glória a Deus. A vida de Cristo, a vida espiritual, a vida eterna, Ele deu para mim, Ele deu para você. Esse presente, essa dádiva, esse presente, meu amigo, minha amiga, não tinha nas vitrines aqui dessa terra. Esse presente não foi fabricado com mãos humanas. Esse presente foi embrulhado com o embrulho da graça e com os laços da misericórdia. E Deus deu um presente para mim, para você. A vida de Jesus é um dom. E vida eterna é muito diferente do conceito dos homens. Os homens pensam que vida eterna é nunca morrer, viver a vida inteira aqui nessa terra. Mas o conceito da palavra de Deus é diferente. A vida eterna é uma vida plena com Jesus por toda a eternidade. É a vida de Jesus dentro de mim. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo na fé do Filho de Deus. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios 2:8 e 9, diz: olha, pela graça, pelo favor imerecido. Você não merecia ser salvo, eu não merecia ser salvo. Aquela cruz era para mim, era para você, mas pela graça sois salvo, por meio da sua fé. Isso não vem de vós, não vem das tuas obras, não é meritocracia, não vem por obras de filantropia, não vem por obras de caridade, não vem de dízimos, de ofertas, de ajudas, de assistência social, não vem de nada disso.
Ela vem pela fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, se a salvação fosse pelas obras, nós homens seríamos tão orgulhosos. Ora, ainda caímos no leito do engano e dizemos assim: eu já fiz tanto para Jesus, eu já evangelizei tanto. Isso agora é para os jovens. Como se Jesus ficasse impressionado com o que eu faço para Ele. Servimos a Jesus, meu amigo, minha amiga, por gratidão. Porque Ele fez por nós o que eu e você não poderíamos fazer. Nós não poderíamos ser salvos dos nossos pecados. Nós não poderíamos ser salvos da morte física e espiritual, e nem tampouco a morte eterna. Será que você entende que é Jesus esta noite que pode te libertar dos teus pecados? Talvez você diga: eu sou uma pessoa boa, eu tenho Jesus. Mas será que Jesus te tem para Ele de verdade? Será que tu tem tido a comunhão? Ou será que tu só conhece Jesus de ouvir falar? Essa noite Ele quer ter comunhão contigo, Ele quer falar contigo, Ele quer morar dentro de ti, Ele quer revelar a vida eterna para você. Não pode caber no coração do escolhido, aleluia, a tristeza e a alegria da salvação. Não cabe no coração do escolhido morte e vida, choro e sorriso, não. Ou sai um, ou sai o outro. E deixa eu te dizer, Jesus é espaçoso demais. A graça é espaçosa demais. Ela é larga esta noite e diz: olha, só tem lugar para mim. Ou fica a tua vontade ou fica a minha. Deixa a graça tomar conta da tua casa. Deixa a graça de Deus, a vida de Deus tomar conta do teu coração e arrancar essa tristeza, essa angústia que está dentro do teu peito. As tuas obras, as tuas caridades, tu não é bom, tu não é boa. A Bíblia diz que todo ato de bondade que o homem faz vem do Pai das luzes, vem do céu. Mas eu e você, nós não temos nada. Paulo, escrevendo aos Romanos 3:23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem um jeito esta noite da glória voltar para nossas vidas. É o caminho do Gólgota, é o caminho do sepulcro, do túmulo vazio. Para nós relembrarmos, recordar é viver. Aleluia. O túmulo está vazio, aleluia. O túmulo está vazio esta noite, mas o trono está ocupado, como disse o escritor, aleluia. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado esta noite. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus teve vitória sobre a morte eterna. Além da morte física, além da morte espiritual, Jesus, Ele teve a vitória sobre a morte eterna, sobre o inferno. Ele tomou a chave da morte e do inferno para Ele. O inferno é tão terrível que a Bíblia diz que lá é pranto e ranger de dentes. Ninguém gosta muito de ouvir essa palavra inferno e ninguém quer ir para lá. Mas a maior condenação que existe no inferno é porque nós lá não podemos ouvir a voz de Deus. Lá nós não temos a presença de Deus por toda a eternidade. A maior condenação, meu amigo, minha amiga, é viver longe de Jesus e da sua presença por toda a eternidade. Mas Ele venceu o inferno e deu acesso ao céu de glória
por meio de um túmulo vazio. Aleluia. Eu e você não podia entrar lá. O céu não era para mim, nem era para você. Mas quando Jesus ressuscitou, ele diz: eu vou para o Pai, e eu vou vos preparar lugar. Não perturbe o coração, não turbeis os corações. Credes em Deus, crede também em mim. Que na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos. E eu vou preparar lugar. E eu vou vir outra vez, para que aonde eu esteja, vós também estejam comigo. Eu vou tomar vocês para mim. Aleluia. Oh, glória. Tu tem noção que eu e você vamos inaugurar o paraíso? Tu tem noção que eu e você vamos inaugurar o que o olho não viu, o que não subiu ao coração do homem? Quando eu digo inaugurar o paraíso, é porque é o que os homens desta terra, ainda do que Deus tem preparado para nós, não foi visto. Mas é para os escolhidos, aqueles que pregam a palavra da salvação. Porque quem prega a palavra da salvação tem que viver a palavra, tem que sentir a palavra da salvação, tem que ter a convicção que está salvo. E quando a gente sente a convicção que está salvo, a gente perde o medo de morrer, a gente perde o medo do futuro, a gente perde o medo de tudo. É o que Paulo diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí sai o medo, aí enche Deus da nossa vida de uma paz que excede todo o entendimento. Aleluia. É por isso que os apóstolos perderam esse medo. Enquanto eles não tinham recebido o Espírito Santo, estava escondido. Mas depois que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, depois que Jesus apareceu e soprou sobre eles a vida, eles foram cheios do Espírito. Aí veio a coragem, saiu o medo, saiu a tristeza, saiu o remorso. Ei, Jesus essa noite está querendo encher a tua vida com o Espírito Santo. E você que entrou aqui essas portas essa noite, Jesus quer te fazer nascer de novo, nascidos de Deus. Glória. As coisas velhas já passaram, meu amigo. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, eis que tudo se faz novo. Para o nosso pregador, presbítero José, pregava hoje à tarde, dizendo, Isaías 43:19, o Senhor dizendo: eis que eu sou o Senhor que faço coisa nova. Sabe o que é a coisa nova para o Novo Testamento? É Jesus. Sabe qual é o caminho no ermo? É Jesus. Sabe o que é as águas nos desertos? É Jesus. No deserto do mundo, Jesus é a fonte de água viva. No último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A fonte inesgotável está jorrando essa noite. E Jesus está perguntando: cadê você? Eu quero você aqui na frente. Eu quero mudar a tua vida. Tu quer se entregar para Jesus? Venha, levanta a tua mão e vem. Jesus tem negócio contigo hoje. O verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição. O nosso Cristo não está pendurado na cruz, não, meu filho. O nosso Cristo está vivo. Ele está vivo, está vivo. E Ele mora dentro de mim. Ele quer morar dentro de você. Ele quer fazer morada essa noite. Ele quer tabernacular na tua vida esta noite. Venha alguém para Jesus, venha. Venha. Essa é a tua noite. É a noite que Jesus marcou por você. Mas a tristeza Escudecido, te fizeram chorar. chegou aqui chorando, sangrando, maltratado, maltratada, machucado, confusa, sem uma direção. Mas Jesus chegou essa noite para dar direção à tua vida. Jesus chegou para te dizer: o túmulo está vazio. Aleluia. Sabe por que o túmulo está vazio? Porque a presença de Jesus não é para ficar no túmulo. O túmulo é para lugar de gente morto. Túmulo é lugar para mortos. Jesus quer morar dentro de você. Se tu quer
Eu quero ouvir você me chamar de pai. Eu quero ouvir você me chamar de amigo essa noite. Eu quero ir para casa com você essa noite. Venha. Toma coragem, venha. Se tem alguém do meu lado aqui, meu irmão, ajuda. Ajuda eu, vem com ele na frente. Escolhemos para ensinar. É você. Se não chegou aqui com dúvida, a dúvida já foi embora. Você é um escolhido. Ele escolheu você. É você. Deus não escolheu errado. E percebe, aleluia, Avenida Saco, igreja. Deus não escolhe errado. Deus não erra. É você que eu vou usar nesses últimos dias. É você. É você. Talvez você esteja como os discípulos escondidos com medo. Como vai ser? Como é que vai ser, galera? Com vergonha, porque negou Jesus. Com vergonha, porque não é fiel a Ele como queria ser. Às vezes tu diz assim, eu quero ser mais fiel. Às vezes tu diz assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Eu vou dar o meu melhor e tu termina não fazendo como planejou. Aí o que resta é tu se esconder. Aí o que resta é tu ficar com vergonha de si. Mas Jesus, quando tu se esconde, Ele vai atrás de você. Quando tu foge, Ele vai atrás de você. E Jesus atravessa a parede, atravessa a porta. Eita, cama, bala, abraço, menina, não importa se o túmulo está com pedra, se está com selo, se tem soldados protegendo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E nada pode parar o Evangelho. Nada pode parar os escolhidos. Nada pode parar. Ninguém te para. Você te para. Ninguém vai te parar. Ninguém. Não estava escondido. Mas Jesus veio te achar. Ele te achou. Ele te achou. Ele te achou, Tomé. Ele te achou, Tomé. Sabendo que tu és escolhido para vencer. Os anjos iriam anunciar esse evangelho de salvação. Mas aí Jesus deixou essa honra para ti. Eita glória. Ele deixou para ti, dizendo: é você que eu escolhi para anunciar. Ele está estendendo a tua mão e pegando essa mão. Toma coragem, pregador. Toma coragem, pregadora.